Salve galera da Vila Belmiro, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no Prosa Santista. Eu sou o Rex, apresentador aqui do canal. E hoje estamos aqui para poder comentar sobre a demissão do dirigente de futebol, barra gestor de futebol, o homem forte de futebol do Santos, o senhor Edu Dracena. Pessoa a qual em abril eu já tinha feito um vídeo mostrando as incoerências das ações de Edu Dracena e o quanto para mim ficava cada vez mais claro que ele não estava pronto para assumir o cargo que tinha no Santos. E o quanto que ele poderia prejudicar o Santos sendo o homem forte do futebol do time. Hoje, Edu Dracena se demitiu, deixou o cargo à disposição. Notícia? Trago a notícia da UOL, tá? Esse vídeo vai ser todo baseado em notícias, então não vai ser uma opinião, vai ser fatos. Notícia da Terra, na verdade, perdão. Edu Dracena demite e deixa cargo de diretor executivo do Santos. Fala que já avaliava há algum tempo. Ele fala, vou ler algumas aspas para ele e vou comentar. Ele fala aqui: encerro hoje minha passagem como executivo do Santos. Eu já tinha avaliando a minha saída há algum tempo, e após o jogo procurei o presidente e deixei o cargo. Assumi na zona do rebaixamento, que ele vai falar que fez o rebaixamento, beleza. Ele fala aqui, ó: este ano, depois de um péssimo paulista, estamos na metade da tabela do Brasileiro, chegamos às oitavas da Copa do Brasil e da Copa Sul-Americana. E falhamos. Tenho consciência de que a torcida merece mais. Que bom que sabe que a torcida merece mais, né, meu querido? Ele fala aqui, ó: entre acertos e erros, deixo como legado uma mudança-chave. Não permitir que o Santos perca seus maiores talentos formados na base. Isso de fato é verdade, tá? Nos últimos anos o clube perdeu atletas por falta de planejamento. Meu ponto de honra foi dar um basta a essa situação. Renovamos com vários atletas jovens, né? Seus contratos longos vão garantir valores importantes no futuro e possibilitará uma reestruturação financeira. Graças a essas futuras vendas, meus sucessores terão uma estrutura ainda melhor para trabalhar em um orçamento infinitamente maior para montar elenco. A contratação que fizemos foram sempre dentro de um limite muito claro. Mais ou menos, né, o Dracena? Porque você trouxe dois reforços. Angulo e Goulart, que os dois sozinhos custam 1 milhão, né? Mas tudo bem. As contratações que... Beleza. Ele fala aqui, ó: investimos perto de 1 milhão para trazer todos os reforços desse ano. Valor investido é inferior a todos os outros clubes da Série A. Tá, 1 milhão de multa, você tá falando, né, Dracena? Porque 1 milhão de salário você gastou só em 2 jogadores. O Santos trouxe mais 2 jogadores, gastou mais de 1 milhão. Mas beleza, né? Então, tranquilo. Bom, dito isso, né, Edu Dracena demitido, eu decidi fazer esse vídeo só pra falar do Edu Dracena, tá? Por quê? Porque pra mim, quem já acompanha o canal sabe que desde abril do canal eu já falo que pra mim o Edu Dracena não tem condição. Hoje não vai ser em nenhum momento esse vídeo um ataque pessoal ao Edu Dracena, pelo amor de Deus, mas assim ao profissional Edu Dracena como gestor de futebol. Neste momento, em 2022, aqui, 7 de 2022, eu não acho ele preparado para o cargo. Com todo respeito à pessoa Edu Dracena, ao ídolo Edu Dracena, a toda a história do Edu Dracena, falando como diretor de futebol, um estagiário, seguindo as próprias palavras do presidente Rueda, que disse que Edu Dracena está no clube e está aprendendo enquanto trabalha no cargo. O Santos é um time gigante, o Santos não tem tempo para ensinar. E Edu Dracena tomou tantas atitudes que eu considero erradas e equivocadas em sua gestão, que nesse vídeo eu adotarei uma regra. Não chamarei Edu Dracena de Edu Dracena. Por quê? Porque eu não quero ficar ligando com a imagem do ídolo Edu Dracena. Não. Vou chamar neste vídeo de Eduardo. Vamos falar do gestor de futebol Eduardo, que assumiu o Santos e cometeu uma série de equívocos, como vou mostrar nesse vídeo pra vocês, e vou justificar a thumb, porque pra mim Eduardo é um dos maiores culpados. Antes, mais 2 ressalvas. Primeira ressalva: o maior culpado de verdade se chama Pérez, se chama Modesto Roma, se chama todos os outros presidentes que deixaram o Santos nessa situação, tá? As dívidas existem porque outros presidentes foram péssimos gestores e criaram essas dívidas. O segundo grande culpado é quem contrata Eduardo, que é o CG e que é o Rueda, que fazem uma ótima gestão economicamente, mas em campo tem que mostrar resultado. Senhor presidente Andrés Rueda, não adianta você me falar: eu não entendo de futebol, porque você está administrando um time de futebol, tá? Você não pode dar uma escola pra quem não entende de escola, porque provavelmente ele vai tomar decisões erradas. Se você realmente não entende de futebol, como tá provando isso, as suas atitudes também estão sendo equivocadas. E agora sim, dito essas 2 ressalvas, vamos falar do trabalho de Eduardo dos Santos. Sormani, que eu não sou tão fã, lá pra fevereiro já tinha falado da demissão tardia do Carille. E ele fala muito aqui, ó, um parágrafo que eu acho interessante. O grande erro na manutenção do Carille no Santos para este ano foi de Edu Dracena, manager do Santos, que quando foi contratado, pediu e lhe foi dada liberdade e autonomia para trabalhar. Dracena
deveria ter demitido Carille quando o Brasileiro do ano passado terminou. Reunião na sala do presidente. Dracena, que debuta sua função, por isso seu erro é perdoável, deveria ter feito o que John Textor fez com Anderson Moreira. O norte-americano do Botafogo tem um projeto e dentro dele um estilo de trabalho. O treinador não agradou ele, né, foi bem na Série B, e depois dispensou ele desejando uma boa sorte. O que esse texto quer dizer? Inclusive aqui, ó, para esse Carille não servia, Dracena não tinha... Ó, fala aqui, uma parte legal. Carille chegou ao Santos com uma única missão, fazer o Santos não cair. Era um time que possa fazer uma campanha decente no Paulista, Brasileiro, Copa do Brasil e quem sabe surpreender na Sul-Americana. É isso que o Dracena quer. Para isso, Carille não servia, Dracena tinha noção disso. Não servia por conta de suas limitações como treinador na preparação do time e na execução de um plano de jogo para ganhar partidas. Apurei que Dracena foi cobrar isso de Carille, o treinador não gostou. Os dois discutiram feio, os dois estavam em rota de colisão. Isso foi cobrado há alguns dias, mas era sabido desde o ano passado. Então por que deixar o treinador começar um trabalho que estava na cara que ia dar no que deu? E qual é o ponto? Por que eu trouxe essa notícia para começar o vídeo? Eduardo já sabia que Edu Dracena não combinaria com o estilo de jogo que ele queria para o Santos. E mesmo assim, Eduardo manteve Edu Dracena para começar o ano, para ter a pré-temporada, para jogar parte do Paulista. Para quê? Se Eduardo tem convicção que o futebol que o Carille desempenha não é o futebol que ele quer ver o time que ele administra futebolisticamente falando, que no caso é o Santos, apresentar, por que não mostrar sua convicção e demitir Fábio Carille? Por que ter que passar por todo um processo de vetar reforços, de queimar o treinador não trazendo os nomes que ele pede, de não dar credibilidade ao treinador com laterais como o Auro? Pra que isso? Trago outras notícias aqui pra mostrar um pouco desse processo, tá? Bom, tem uma notícia aqui que eu acho que não é tanto que fala de Vicente que Dracena e Carille barraram reforços no Santos, entenda. Isso aqui é uma notícia que fala bastante o quanto que de fato, por exemplo, os torcedores aprovou que nomes como Maicon, zagueiro do Cruzeiro, Luan, ex-Atlético Mineiro, acabaram estreando devido a serem desejos de Carille. Olha só, que coisa de coerência, ó. Os pedidos do Carille foram, por exemplo, o zagueiro Maicon. E o Dracena não fez um esforço pra isso. Mas Rex não é uma fonte confiável. Se liga só. Santos, após vetar reforços de Carille, então, se confirma a notícia dos torcedores, Dracena espera aval de novo técnico. E aqui fala, o executivo afirmou que vai esperar tudo mais. Com Carille, a diretoria de futebol conversou com alguns atletas antes da aprovação do treinador e vetou vários. O UOL apurou que o comitê de gestão não ficou ciente da maioria das possibilidades. Ou seja, o Eduardo vetava os nomes trazidos pelo Carille, o que eu não tô falando que é errado, tá? Eu até acho que ele deveria ter vetado alguns trazidos pelo Bustos. Mas se ele não tinha confiança no treinador para pedir reforços, se ele não tinha confiança no treinador por trabalho e filosofia dele, por que manteu o Carille no começo do ano? E isso vai se formando, né? Bom, agora fala aqui, inclusive para reforçar isso aqui, ó. Durante as férias, Carille sugeriu várias contratações. Por exemplo, Luan. O departamento médico detectou um problema e a negociação foi encerrada na fase final. A vinda de Auro, que não pode atuar rapidamente, chateou o Carille. O lateral direito, então, é um erro de Dracena, né? De lateral direito do Toronto até dezembro teve uma lesão detectada em 2021. No Canadá só participou de 3 atividades no início do ano. O jogador não foi indicado, mas teve aval do ex-técnico. Sim, basicamente nem o Carille queria ele. E aí, relação desgastada. A relação entre o executivo de futebol André Dracena e Fábio Carille não era boa. O presidente Andrés Rueda quem conversou com o treinador sobre a saída, por exemplo. Carille era próximo de Andrés Rueda e alguns membros do comitê, mas não se sentia respaldado por Eduardo, que é quem estava ali desde 2021. Ou seja, basicamente, meus queridos, Eduardo não confiava em Carille, mas Eduardo não tinha culhão pra demitir Fábio Carille no começo do ano. E o que isso causa? Rex, por que você tá falando tanto do Carille? Tem que falar do Bustos. Porque isso já mostra como que o nosso gestor de futebol não tem convicção pra botar sua ideia no time. E se o diretor de futebol não tem convicção pra botar uma ideia no time, o time não tem ideia, o time não tem projeto, o time não funciona. E é isso que virou o Santos com o Eduardo sendo o homem forte do futebol. Infelizmente. E o Eduardo continua errando. Porque Eduardo pega aqui, ó. Uma notícia que é bem estranha, né? Afirma que Santos segue ativo no mercado, mas pede paciência. Estamos no caminho certo. E aqui ele ia falar bastante de ser um trabalho de formiguinha, tudo mais, e beleza. Ele fala que acreditava muito no trabalho dele e que estava aberto ao mercado, né?
falou que não... Mas olha essa frase, não vamos trazer quantidade, sim qualidade. Por quê? Ele não trouxe. A qualidade às vezes custa caro. O clube passou um ano bem difícil, brigando para não cair, por isso temos que manter o pé no chão. Sendo que estamos conversando com vários empresários para trazer jogadores. Sabemos a dificuldade que é tirar um jogador. Cara, basicamente, você vê o quanto que é um treinador meio... É um dirigente de futebol sem aquela experiência, sabe? Sem o foco, sem a questão que ele pedia. O cargo. E aí vem para uma outra notícia que é interessante, que é o seguinte, ó. Olha como que o Carille vai confirmar que o Auro tá vindo. Daniel Guedes vinha treinando bem, mas não chegou no acordo. Auro está chegando. Acompanhei bem no Brasil antes de sair. Bom jogador. Daniel vinha bem e tinha minha confiança. O que isso aqui pra mim mostra? Que o Carille queria o Auro. O Daniel Guedes. Que eu não acho que é o melhor jogador. Mas de novo, a convicção do Dracena era o Auro. Então ele passa... Do Eduardo, né? Perdão. Ele passa por cima do Carille e traz o Auro. Eduardo traz Auro por cima do treinador, né? E que mal ou bem não acha errado, tá, gente? Porque treinador também muitas vezes pede coisas que não dá pra trazer. Mas é pra gente ficar esperto. E Eduardo continua com essas peripécias. Porque Eduardo elogiou o Goulart e aí falou do Marcos Leonardo na final. Bom, ele falou pela primeira vez sobre a chegada do Ricardo Goulart. E olha como vem a parte do amiguinho essa aqui, né? Joguei com o Ricardo Goulart por pouco tempo, sei do profissionalismo que envolve Ricardo Goulart. É o pacote. Profissional de extrema qualidade. Um ser humano maravilhoso. Com profissionalismo extremo. O pacote Goulart é importante para nós. Jovens verão um atleta de seu gabarito chegando cedo. Com pré-treino. Com complemento depois do treino. Será muito importante. O nome em si já fala muito. Falo sempre que jogador ganha jogos e grupo ganha campeonato. Estamos fazendo um grupo forte com Goulart. Eduardo é quem bancou o Goulart, tá? Muitos vêm me falar, mas o Eduardo, ele só contratou quem indicaram. Não, Eduardo bancou o Goulart. Eduardo foi quem também teve a chance de vetar o Auro e não vetou. Trouxe no lugar o Daniel Guedes. Eduardo é um cara que já cogitava o William Maranhão há muito mais tempo. E Eduardo mostra como falta uma desconexão gigante entre setor de futebol e diretoria. Se liga só, entrevistinha do Rueda, né? Ele fala aqui, ó. Expulsão, não adianta, fizemos parceria, poderia... Beleza, tá? Ele vai falar aqui, como convívio, esse é o caminho, se não for 50 milhões, em liberdade demais. Beleza. Ó, ele vai falar aqui, executivo sem responsabilidade em cima dos atos. Não dá para contratar sem dinheiro e agradar a torcida. Pior, não agrada. Não ganharam nada. E ele vai falar das gestões passadas que não ganharam nada. Beleza. Aí, olha só. A gente tem um excelente técnico, fundamental nesse processo de reconstrução, que é Fabian Bustos. E um excelente executivo de futebol, que é Eduardo. Eles indicam que tipo de jogador e que... Vamos grifar isso aqui. Que posição carente e temos que ir atrás. Nosso treinador e o executivo foram transparentes. Explicamos nosso projeto e agora estamos indo atrás, né? Estamos indo atrás dos reforços, de quem ele precisava e tudo mais. Agora vamos lá. Se Rueda me fala que está indo atrás dos reforços pedidos, qual que foi o primeiro pedido de Fabian Bustos ao chegar no Santos? Até que Fabian Bustos pede e Santos monitora a situação de Byron Castilho. Lateral direitos é uma das prioridades do Peixe. Não só foi aí, como depois, mais pra frente, de novo o Byron virou pauta. Ou seja, um pedido frequente do Bustos era Byron Castilho. Era um lateral direito. E como é que vem o presidente Andrés Rueda falar, estamos indo atrás das posições carentes pedidas? Se o primeiro pedido do Bustos foi um lateral, você não foi atrás do primeiro pedido do seu treinador, meu amigo. Um lateral direito. E aí como é que você vai me falar que você está indo atrás das posições carentes? E aí vocês podem falar, Rex, mas como é que você atinge o Dracena? Quem faz a ponte entre pedido do treinador e presidente se chama Eduardo. É assim que atinge o Eduardo. Eduardo foi o homem que aprovou as contratações e pedidos do técnico Bustos de Julio e Angulo. Eduardo foi o homem que que assinou a contratação de Maranhão. Eduardo foi o homem que pediu
pra trazer o Goulart. Eduardo foi o homem que aprovou o Auro. Ah, Rex, mas aí tem indicações e... Maicon aparentemente foi um pedido do Carille, pelo que estava escrito lá. E Fernandes, eu sei que foi um pedido do Caio Nascimento ali, foi parte do scout do Santos. Os 2 acertos não partiram do Carille. Todos os erros de contratação, que somados aqui devem dar 1,5 milhão aí de gasto mensal, todos esses partiram do Carille. Deu pra perceber o bom trabalho feito pelo treinador? Deu, né? E aí a gente traz uma outra notícia aqui importante, né? Uma notícia não, na verdade uma parte de uma entrevista que pra mim mostra como que o Carille não estava pronto pra tudo isso. É a entrevista dele com o Marcelo Fernandes na derrota pro São Paulo, tá? Deixa eu só ligar o áudio aqui pra vocês poderem escutar. Pronto. É ser humano e temos que tomar decisões. E quando você toma decisões, né, só o futuro vai te falar se foi certo ou errado. Agora, a gente está bem focado, né, no como eu falei, que resgate, né, o DNA do clube, né, como todos nós conhecemos o Santos, né, ofensivo, com intensidade, né, principalmente jogando aqui na Vila Belmiro, né, colocando o adversário lá para trás, tendo inúmeras chances de gols, né, e é isso que a gente vai procurar no perfil do treinador, né. Vocês perceberam que ele não falou eu quero um treinador que jogue num esquema tático, eu quero um treinador que use pressão, eu quero um treinador que tenha um DNA ofensivo, DNA de ir pra cima. E veio o Bustos, que não tem nada disso, tá? Não tem nada disso que Eduardo falou nessa entrevista. E eu te pergunto, isso mostra o que pra mim? Que Eduardo não sabe de tática. Se Eduardo não sabe de tática, como Eduardo vai ser responsável por contratar um treinador? Como Eduardo vai no mercado procurar e conversar tática sobre um treinador? Não faz sentido, meu amigo. Eduardo só mostrava a cada entrevista que ele dava o quanto que, infelizmente, ele ainda não tinha capacidade para assumir o cargo que tinha. E pra acabar, né? Pra acabar, porque pra mim isso aqui é a avacalha. Santos deve atender a sugestão da diretoria para jogar contra o Tátira. O técnico Fábio deve atender a sugestão da diretoria. Quem é essa diretoria? O departamento de futebol, monitorado por Eduardo. E alguns membros do CG falaram que o Santos precisa de um meio campista. E Bustos deve escalar. Primeiro, Bustos, se você é um treinador, eu acho que ninguém deveria optar na sua escalação. Mas beleza, se você tá se sujeitando a isso, o problema é seu, nem tá mais no Santos. Agora, se Eduardo não confia no técnico a ponto de pedir pra ele mudar o jogador do jeito que eles querem, pra que o técnico tá lá? Pra que serve esse técnico? E de novo, então mostra o quê? Que o técnico teve de novo convicção. De novo, o Eduardo fez exatamente o que fez com o Carille no começo do ano, e por isso que eu falei tanto do Carille, de vetar reforços como o Mano Martinez, que era um pedido do Bustos, legal, eu até acho correto. Tinha que ter vetado mais, né? Pra vetar o do Carille é fácil, pra vetar o do Bustos não dá, né? Tinha que ter não ficado... se ficou optando nas escalações, mostra que não tinha convicção do trabalho. E de novo, mostra que não tem convicção do trabalho e mantém o treinador até, né, se dançar agora, perdeu aí pra Sul-Americana. Perdeu na Sul-Americana, tá eliminado. Eduardo, infelizmente, tá mostrando cada vez que é pior, né? E pra acabar o vídeo, a gente pode falar da capacidade de Eduardo de montar elencos. Afinal, vocês já perceberam como que o Santos não faz sentido nenhum? O Santos tem um lateral direito, 2 ofensivos que não sabem marcar e nem são tão bons. Na zaga, a gente tem... Cara, a zaga eu vou passar um pano, tá? Beleza, a zaga. Lateral esquerda. De novo, 2 ofensivos, ninguém tem poder de marcação. Então, se tirar um, botar o outro, tanto faz. Nas volantes, a gente tem alguns com saída de bola, beleza, meio campista, não tem praticamente ninguém, só o Bruno Oliveira que veio da Caldense e está se formando jogador agora. Nas pontas, você tem poucos pontas que se completam. Aí você pega as contratações do Santos. Maranhão, um volante de marcação lento que não tem pra saída de jogo. O Santos estava procurando saída de jogo porque não criava nada, porque trouxe o Maranhão com um jogador destrutor. Se o Santos já não conseguia criar, o problema do Santos era não conseguir criar. Aí você traz um jogador que destrói? Pra quê? Aí trouxe o Auro, lateral direito, precisava de um lateral direito. Mas um lateral direito que ajuda essa recomposição defensiva. Aí você traz um lateral direito que não defende. Parabéns. Trouxe o Angulo. O Santos já tem Marcos e Leonardo. Já tinha o Goulart e já tinha o Juan. O Angulo não dava pra vetar. Dá pra pagar um 500 mil no Angulo. É isso. Legal.
Julio, eu acho que o Julio talvez, cara, seja o mais justificável de ter trazido, confiou no treinador, ok. Tá, vou passar um paninhozinho pro Julio. Agora, Ricardo Goulart. E pior, o Ricardo Goulart ele veio antes do Bustos, tá? Se Eduardo trouxe Ricardo Goulart, um jogador lento, pesado, por que ele me traz um treinador que joga um estilo futebol vertical, que é totalmente reativo e que totalmente se inspira em velocidade de raciocínio e passe? O elenco não combina com o treinador. O elenco não combina com o elenco. A ideia de futebol do Eduardo está exposta nesse elenco. E infelizmente, ela não é uma ideia boa. Tá bom? Hoje é um vídeo que eu comemoro. Eu estou feliz que Eduardo saiu desse cargo. Agora, vamos ver o que vai vir, né? Porque o certo era vir um Ricardo Gomes, um homem forte mesmo do futebol, que vai ajudar o Santos a tomar jeito. Porque o problema do Santos, eu falei isso várias vezes, é psicológico. Quem cuida poderia ser Eduardo. É físico, é ver o departamento de futebol médico, que quem cuida é Eduardo. É dar estrutura e estabilidade para esses moleques, que quem cuida é o Eduardo. É trazer um medalhão que ajudasse também psicologicamente com experiência, quem cuida é o Eduardo. Passou da hora, né, de a gente parar de só ver essa superfície, só a renovação com os meninos, só o basicão aí, o amor à camisa, o ídolo. E procurar um profissional de verdade que vai dar base para esse Santos. Torço muito para que traga alguém nesse perfil. E digo mais, eu talvez fosse até mais ousado, traria, sei lá, um Heinz doidão da vida, dava uma carta branca aí, ele cortasse água a todos os jogadores. Quer dar um baque no elenco? Não foi uma coisa que falaram, que queria dar um chacoalhão no elenco? Então beleza, vai demitir todo mundo, contrata um maluco lenhadura. E deixa esses caras com carta branca pra chacoalhar mesmo esse elenco. Não é isso que quer fazer? Então faz. Agora vamos ver se tem culhão, porque eu duvido bastante. Acho que vai vir mais alguns brasileiros aleatórios aí. E mais uma temporada de tapa-buraco, infelizmente, tá bom? Triste, mas infelizmente torcer pro Santos tá ficando complicado. Peça seu like, seu comentário, sua inscrição, seu compartilhamento, meus queridos, muito obrigado. E agora eu fui.